A mendiga negra zombada recupera startup por R$ 1 e deixa milionário de boca aberta. Madureira, sexta-feira, sol rachando a cuca. Ana sentada no bar do Zé, o reduto dela e da galera tava quase implodindo. A Afrotec, seu sonho, escorrido pelo ralo por causa da Megacorp S.A. Lembrava da cena. Os engravatados rindo dela, oferecendo mixaria pela startup que ela tinha criado com tanto suor. Mixaria que ela, na necessidade, teve que aceitar. Mas Ana não era de se entregar. Cabelo Black Power impecável, mesmo debaixo daquele sol de fritar ovo. Olhar de quem já apanhou da vida, mas ainda tinha esperança. Bonazilda, a rainha da cozinha do bar, botou um prato de pastel de angu na mesa. Cone, menina. De barriga vazia, a gente não pensa direito. Juninho, o hacker da turma, mexia no notebook, a cara fechada. Ainda tô tentando invadir o sistema da Megacorp, Ana. Esses caras estão escondendo alguma coisa. De repente, o celular de Ana tocou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos do seu plano, Ana. A Megacorp não vai deixar barato. Cuidado com as sombras. Ana gelou. Plano? Que plano? Só ela. Bonazilda e Juninho sabiam da tal cláusula da recompra por R$ 1, a brecha que ela tinha encontrado no contrato. Como a Megacorp. Descobriu? Quem estava dedurando? Olhou em volta, desconfiada de cada rosto no bar. Um arrepio percorreu a espinha. Medo? Talvez. Mas a raiva era maior. Ninguém ia roubar o sonho dela de novo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Cuidado com as sombras. Ana gelou. Plano? Só ela, Dona Zilda e Juninho sabiam da tal cláusula da recompra por R$ 1, a brecha que ela tinha encontrado no contrato. Como a Megacorp descobriu? Quem estava dedurando? Olhou em volta, desconfiada de cada rosto no bar. Um arrepio percorreu a espinha. Medo? Talvez, mas a raiva era maior. Ninguém ia roubar o sonho dela de novo. Juninho, desliga essa porcaria. Alguém tá nos grampeando. Juninho, esperto que só ele, obedeceu na hora. A internet do bar era furada mesmo. Dona Zilda, com um olhar de mãe, botou a mão no ombro de Ana. Calma, filha. A gente dá um jeito. Sempre demos. De repente, um carro preto parou na frente do bar do Zé. 2 caras de terno saíram, a cara amarrada. Eram da Megacorp. Ana sabia. O coração disparou. Fica calma, Ana. Eu cuido disso, disse Juninho, já se colocando na frente dela. Os caras entraram no bar como se fossem donos do pedaço. Ana Silva? Perguntou um deles, com um sorriso cínico. Queremos conversar. Ana respirou fundo. Tô ouvindo. Deixa. A gente te explicar uma coisa, garota. A Megacorp não gosta de perder. E você tá nos dando um baita prejuízo. Antes que Ana pudesse responder, Dona Zilda se meteu na frente. Respeita a minha freguesa. Aqui não é lugar de ameaçar ninguém. O cara riu. Sai da frente, velhinha. Isso não é da sua conta. Foi aí que a coisa degringolou de vez. Do nada, Juninho avançou nos caras. Um foguete. Deu um soco na cara de um deles que o cara cambaleou. Virou um pandemônio. Cadeiras voando. Gritaria. Ana tentou separar a briga, mas era tarde demais. E foi nesse exato momento, no meio da confusão generalizada, que a porta do bar se abriu de novo. Só que dessa vez, quem entrou não era da Megacorp. Era um homem. Era o pai de Ana. Sim, o pai dela. Que ela achava que tinha morrido há 20 anos num acidente de carro. O pai que ela chorou a vida inteira. Que ela usou como motivação para nunca desistir. O pai que, aparentemente,
estava vivíssimo. Ele entrou no bar, a cara serena, como se nada estivesse acontecendo. Olhou para Ana, um sorriso no rosto. Surpresa! Filhinha! Ana travou. Não conseguia falar, não conseguia se mexer. Era como se o tempo tivesse parado. O pai dela, ali, vivo. Mas, como ele pudesse perguntar qualquer coisa, ele continuou. Sinto muito por ter que fazer isso desse jeito, Ana. Mas as coisas nem sempre são como a gente imagina. Ele pegou uma arma que estava escondida sob o paletó, mirou e atirou. Não em um dos caras da Megacorp, nem em Juninho, nem em Dona Zilda. Atirou em Ana. O tiro acertou em cheio. Ana caiu no chão, a boca cheia de sangue. A última coisa que viu foi o rosto do pai. Agora, sem nenhum traço de afeto, apenas frieza. E então, a escuridão. Por que ele fez isso? O que estava acontecendo ali? Nada fazia sentido. Absolutamente nada. O sangue quente escorreu pelo chão do bar do Zé, misturando-se com a poeira e os cacos de vidro. Silêncio, um silêncio ensurdecedor que abafou a briga, o burburinho, a vida. Juninho, paralisado, olhava para Ana, caída, os olhos arregalados fixos no teto. Dona Zilda gritou, um grito de rasgar a alma que ecoou pelas paredes do bar. O pai de Ana, a arma ainda fumegando na mão, respirou fundo. Um sorriso de canto de boca. Desculpa, filhinha. Negócios são negócios. Negócios? Que tipo de negócio envolvia matar a própria filha? Nada fazia sentido. De repente, a porta do bar se abriu de novo. Uma mulher elegante, vestida num terno branco impecável. Ignorou o caos, o sangue, a briga. Caminhou direto até o corpo de Ana. Ajoelhou-se ao lado dela. Tarde demais, murmurou, a voz suave, mas não totalmente. Ela tirou da bolsa uma seringa, um líquido verde cintilante, e injetou no braço de Ana. Juninho arregalou os olhos. — Que você tá fazendo, sua maluca? A mulher nem se virou, salvando uma vida e garantindo o futuro. De repente, o corpo de Ana começou a tremer, convulsões violentas, espuma na boca. Juninho tentou se aproximar, mas a mulher o impediu com um gesto. Não toque. Nela, o processo é delicado. Os tremores foram diminuindo até que Ana ficou completamente imóvel, sem respirar, sem pulso, morta. De novo. A mulher se levantou, limpou as mãos no terno branco. Olhou para o pai de Ana, que a observava com curiosidade. Trabalho feito. Agora preciso das coordenadas. O pai de Ana sorriu. Como combinado, mas antes me diga, quem é você? E por que está tão interessada na minha filhinha? A mulher suspirou. Meu nome é Doutora Valéria. E Ana? Ana é a chave para um futuro que vocês nem imaginam. Ela se virou para Juninho, que a encarava com ódio nos olhos. E você? Garoto, prepare-se! A vida de vocês nunca mais será a mesma. E antes que alguém pudesse impedir, ela desapareceu, sumindo na noite de Madureira, deixando para trás um bar em ruínas, um corpo sem vida e um pai com um segredo sombrio. E a pergunta que não queria calar, que futuro era esse que Ana guardava? E por que precisaram matá-la 2 vezes? E antes que alguém pudesse impedir, ela desapareceu, sumindo na noite de Madureira, deixando para trás um bar em ruínas, um corpo sem vida e um pai com um segredo sombrio. E a pergunta que não queria calar, que futuro era esse que Ana guardava? E por que precisaram matá-la 2 vezes? Juninho tremia que nem vara verde. Olhou para o corpo de Ana, depois para o pai dela, que agora parecia um zumbi, parado ali, olhando para o nada. Dona Zilda chorava baixinho, um soluço que cortava o silêncio. Que zona era aquela, meu Deus? Seu monstro! Juninho gritou, a voz embargada. Você matou sua própria filha. O pai de Ana deu de ombros. Ela sabia demais e ia atrapalhar os negócios. Negócios? Que tipo de negócio vale mais que a vida da sua filha? Juninho avançou, a raiva borbulhando nas veias. Mas antes que pudesse tocar no cara, Dona Zilda o puxou para trás. Não, Juninho.
Não vale a pena, ele não é gente. De repente o corpo de Ana se mexeu. Um espasmo, um tremor. Todo mundo parou, paralisado. Impossível. Ela estava morta. A doutora Valéria tinha confirmado, mas Ana abriu os olhos. Um brilho estranho, uma cor esverdeada que Juninho nunca tinha visto antes. Ela se levantou, cambaleando, como se estivesse aprendendo a andar de novo. Ana, é você? Juninho perguntou, a voz tremendo. Ana olhou para ele, um olhar vazio, sem reconhecimento. Ana quem? Ela perguntou, a voz rouca, estranha. Meu nome é Eva. Eva? Que palhaçada era aquela? O pai de Ana arregalou. Olhos. Não, não pode ser. E foi aí que a ficha de Juninho caiu. A tal da doutora Valéria, o líquido verde, a ressurreição. Ana não é a só Ana. Ela era alguma outra coisa. Uma experiência, um projeto, uma arma secreta. Eva olhou para o pai, um sorriso frio no rosto. Papai, que bom te ver de novo. E num piscar de olhos, ela se moveu mais rápido com o raio. Agarrou o pai pelo pescoço, levantando-o do chão como se ele fosse um boneco de pano. Você me usou, me manipulou, me matou. Eva gritou, a voz se transformando num rosnado animalesco. Agora você vai pagar. Ai de Ana se debatia, tentando se soltar, mas era inútil. Eva apertava cada vez mais, os olhos cheios de ódio. Eu só queria proteger você. Ele conseguiu sussurrar, antes de perder a consciência. Eva o jogou no chão, como se fosse lixo. Olhou para Juninho e Dona Zilda, que estavam paralisados de medo. Não tenham medo, ela disse, a voz agora calma, quase doce. Eu não vou machucar vocês, a menos que me atrapalhem. E com um sorriso enigmático, Eva desapareceu na noite de Madureira, deixando Juninho e Dona Zilda em choque, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. O que tinha acontecido com Ana? Quem era Eva? E que segredos sombrios estavam por trás daquela ressurreição macabra? Uma coisa era certa. A vida deles nunca mais seria a mesma. E o pesadelo estava apenas começando. E com um sorriso enigmático, Eva desapareceu na noite de Madureira, deixando Juninho e Dona Zilda em choque, sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. O que tinha acontecido com Ana? Quem era Eva? E que segredos sombrios estavam por trás daquela ressurreição macabra? Uma coisa era certa. A vida deles nunca mais seria a mesma. E o pesadelo estava apenas começando. Juninho olhou para o pai de Ana, jogado no chão que nem um saco de lixo. Tava roxo, sem respirar. E agora? A gente chama a polícia? Que a gente faz, Dona Zilda? Dona Zilda estava parada, olhando para o nada, a boca aberta. Parecia que tinha visto um fantasma. A polícia não vai acreditar numa palavra, Juninho. Vão achar que a gente tá maluco. Uma mulher que ressuscita, um pai assassino, uma garota que vira outra pessoa. Ninguém vai acreditar. Juninho engoliu seco. Ela tinha razão. Então a gente foge? Sumimos daqui? Começamos uma vida nova em outro lugar? Dona Zilda balançou a cabeça. Não adianta fugir, Juninho. Isso vai atrás da gente. Essa Eva, ela vai atrás da gente. A gente precisa entender o que está acontecendo. Descobrir quem ela é de verdade. Juninho sentiu um calafrio. E como a gente vai fazer isso? A gente não sabe nada. A gente só sabe que a Ana, a Eva, sei lá quem, é uma aberração. De repente, a porta do bar do Zé se abriu de novo. Um cara alto, de terno preto, entrou no bar. Aquele terno não era da Megacorp. Era um terno caro, chique. O cara tinha um olhar frio, calculista. Boa noite, ele disse. A voz grave. Meu nome é Ricardo, e eu sei tudo sobre a Ana. Juninho e Dona Zilda se entreolharam, desconfiados. Quem é você? Como sabe sobre a Ana? Juninho perguntou, tentando disfarçar o medo. Ricardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou, digamos, um amigo da família, e sei que vocês estão envolvidos nessa confusão toda. Posso ajudar vocês, se vocês me ajudarem. Ajudar em quê? Dona Zilda perguntou, a voz tremendo.
Eu quero encontrar a Eva, e vocês vão me levar até ela. Juninho ia responder, mas Ricardo levantou a mão, interrompendo. Eu sei que vocês estão com medo, mas não tem escolha. Ou me ajudam, ou vão se arrepender. Muito. De repente, Ricardo estalou os dedos. Dois caras fortes, com caras de poucos amigos, entraram no bar. Aquele clima de velório ficou ainda mais pesado. Depois, tá bom, a gente ajuda. Dito em café, levantando as mãos em sinal de rendição. Mas por que você quer encontrar a Eva? O que ela fez? Ricardo respirou fundo. Ela é o protótipo, um experimento que saiu do controle. Ela tem informações valiosas, informações que podem mudar o mundo. Irreversível. Juninho e Dona Zilda se entreolharam. Aquilo estava cada vez mais estranho. Que tipo de informação a Ana, a Eva, podia ter que era tão importante? Assim, a gente te leva até ela, Dona Zilda disse, a voz firme. Mas queremos saber a verdade. Quem era a Ana? O que ela era de verdade? E por que todo mundo quer ela morta? Ricardo sorriu. Tudo a seu tempo, Dona Zilda. Primeiro, encontramos a Eva. Depois eu conto tudo. Mas aviso, a verdade pode ser mais chocante do que vocês imaginam. E foi aí que Juninho percebeu. Aquele cara, o Ricardo, não era só um amigo da família. Ele era muito mais. E a história da Ana, da Eva, era muito mais complexa do que eles poderiam imaginar. E, de repente, Juninho teve uma lembrança. Algo que ele tinha visto no computador da Ana alguns meses atrás. Uma pasta escondida, com um nome estranho, Projeto Quimera. Ele nunca tinha dado muita importância. Achava que era alguma coisa sem graça. Mas agora ele tinha certeza. Aquilo tinha a ver com tudo. Espera, Juninho disse de repente. Eu sei aonde a gente pode encontrar alguma pista. No computador da Ana. Ela tinha uma pasta escondida. Projeto Quimera. Ricardo arregalou os olhos. Projeto Quimera? Impossível! Como você sabe disso? Juninho deu de ombros. Eu sou hacker, cara. Eu sei das coisas. Ricardo sorriu. Muito bem, garoto. Parece que você é mais útil do que eu pensava. Vamos. Não temos tempo a perder. E foi aí que aconteceu. No exato momento em que Ricardo se virou para sair do bar, Dona Zilda pegou o pastel de angu que estava na mesa e jogou com toda a força na cabeça dele. O cara cambaleou, desnorteado. Os seguranças ficaram em choque, sem saber o que fazer. Corram, Dona Zilda gritou. Corram enquanto podem. Esse cara é pior do que vocês imaginam. Juninho não pensou duas vezes. Pegou na mão de Dona Zilda e correu para a rua. Correu como se não houvesse amanhã. Correu para salvar a vida deles. Mas enquanto eles corriam, Juninho viu algo que o fez parar no lugar. Algo que o deixou paralisado de medo. No céu, pairando sobre Madureira, uma sombra escura se movia. Uma sombra que parecia uma mulher. Uma mulher com asas. E essa mulher estava olhando diretamente para eles. E essa mulher estava olhando diretamente para eles. Juninho travou. Dona Zilda puxou ele com força. Corre, menino, corre, não olha para trás. Mas Juninho não conseguia. A imagem daquela mulher no céu, com asas escuras como a noite, grudou na mente dele. Era Eva? Tinha alguma coisa a ver com a Ana? Com o Projeto Quimera? Eles correram, sem rumo, pelas ruas de Madureira. O Ricardo e os capangas dele deviam estar atrás deles. A mulher com asas, quem sabia o que ela queria? Entraram num beco escuro, sem saída, encurralados. Juninho sentiu o pânico subir, um gosto amargo na boca. E agora, Dona Zilda? A gente vai morrer aqui? Dona Zilda respirou fundo, tentando manter a calma. Calma, Juninho. Sempre tem uma saída. A gente só precisa pensar. De repente, um barulho. Passos se aproximando. Era o Ricardo. Não adianta fugir, ele disse. A voz fria. Eu sempre encontro vocês. Juninho fechou os olhos.
Era o fim. Mas então, uma voz familiar, que Juninho não ouvia. Ah, Onus. Solta eles, Ricardo. Não podia ser. Parado na entrada do beco, um sorriso no rosto, tava lá. Seu pai, que ele achava que tinha morrido num assalto há 10 anos. Seu pai, que era policial. Ricardo arregalou os olhos. Seu Jorge, mas como? O pai de Juninho deu um passo à frente. Longa história, Ricardo. Mas o importante é que eu tô aqui para proteger meu filho e a dona Zilda. Ricardo riu. Você não pode me impedir, seu Jorge. Eu tenho ordens. Ordens de quem? O pai de Juninho perguntou, a voz séria. De quem manda matar crianças inocentes? Ricardo hesitou. Juninho nunca tinha visto ele daquele jeito. Assustado. Eu não sei do que você tá falando. Ele gaguejou. De repente, a mulher com asas surgiu no céu. Ela desceu, planando, e pousou na frente do beco. Ricardo, ela disse, a voz forte. Deixe-os ir. Eles não são mais necessários. Ricardo olhou para a mulher, aterrorizado. Eva, eu sinto muito. Eu não sabia. Eva? Aquela mulher era Eva? A Ana? O que estava acontecendo ali? Eva se aproximou do Ricardo. Você me traiu, ela disse, a voz fria como gelo. Você sabe qual é a punição para a traição. E num piscar de olhos, ela agarrou Ricardo pelo pescoço e o levantou do chão. Ele se debatia, gritando por socorro, mas era inútil. Eva apertava cada vez mais. Não, Juninho gritou. Não faz isso, Eva. Não se transforma num monstro. Eva olhou para Juninho, os olhos cheios de raiva. Eu já sou um monstro, ela disse. E você também vai ser. E então ela quebrou o pescoço do Ricardo. Ele caiu no chão, sem vida. O pai de Juninho puxou a arma e apontou para Eva. Para, ele gritou. Você está presa. Eva riu. Você acha que pode me prender, policial? Eu sou muito mais poderosa do que você imagina. E antes que o pai de Juninho pudesse reagir, Eva voou para o céu e desapareceu na noite. Juninho correu para o pai. Pai, você tá bem? Como você tá vivo? O pai de Juninho suspirou. É uma longa história, filho, mas o importante é que eu tô aqui para proteger você e a dona Zilda. Dona Zilda abraçou Juninho com força. Graças a Deus você apareceu, seu Jorge. A gente tava perdido. O pai de Juninho olhou para o corpo do Ricardo, caído no chão. Isso é só o começo, Juninho. Essa história tá muito longe de terminar. E a gente precisa descobrir a verdade. A verdade sobre a Ana. A verdade sobre a Eva. E a verdade sobre o projeto Quimera. De repente, Juninho se lembrou de algo. Algo que o Ricardo tinha falado antes de morrer. Ele disse que tinha ordens, Juninho disse, a voz tremendo. Ordens de alguém. Alguém que manda matar crianças inocentes. O pai de Juninho arregalou os olhos. Alguém acima dele? Alguém mais poderoso? Isso significa que tem mais gente envolvida nisso. E foi aí que Juninho percebeu. A teia era muito maior do que eles imaginavam. A Ana, a Eva, o projeto Quimera. Tudo isso era parte de uma conspiração muito maior. Uma conspiração que envolvia pessoas poderosas, segredos obscuros e experimentos macabros. E eles estavam no meio de tudo isso. O pai de Juninho pegou o celular e fez uma ligação. Precisamos de ajuda, ele disse. Isso é maior do que eu imaginava. Precisamos descobrir quem está por trás do projeto Quimera. E precisamos parar a Eva, antes que seja tarde demais. Enquanto ele falava, Juninho olhou para o céu. A lua brilhava forte, iluminando a noite de Madureira, e ele sentiu um calafrio. Sabia que a partir daquele momento, a vida dele nunca mais seria a mesma. E o pesadelo estava apenas começando. Mas quem era a pessoa do outro? Lado da linha? Será que era alguém de confiança? E o que era o projeto Quimera?
Juninho sentiu um aperto no coração, a sensação de que estavam todos mergulhando em algo muito, muito perigoso. Enquanto ele falava, Juninho olhou para o céu. A lua brilhava forte, iluminando a noite de Madureira. E ele sentiu um calafrio. Sabia que a partir daquele momento, a vida dele nunca mais seria a mesma. E o pesadelo estava apenas começando. Mas quem era a pessoa do outro lado da linha? Será que era alguém de confiança? E o que era o Projeto Quimera? Juninho sentiu um aperto no coração. A sensação de que estavam todos mergulhando em algo muito, muito perigoso. De repente, o pai de Juninho desligou o telefone, a cara fechada. Precisamos sair daqui agora. Já acionei os contatos. Vão nos encontrar em um lugar seguro. E para onde a gente vai? Juninho perguntou, a voz tremendo. Pro Morro da Providência, respondeu seu Jorge. Lá, a gente vai estar protegido, por enquanto. Providência? Juninho engoliu seco. O morro era barra pesada, mas se o pai dele estava dizendo, era porque não tinha outro jeito. Eles saíram do beco, com o pai de Juninho na frente, a arma na mão, sempre atento. A dona Zilda tremia que nem vara verde, agarrada no braço do Juninho. Madureira parecia um filme de terror. Chegaram no ponto de encontro e logo um carro preto encostou. 2 caras fortões, com cara de poucos amigos, saíram do carro. O pai de Juninho trocou umas palavras com eles, e logo eles entraram no carro. Juninho, Dona Zilda e seu Jorge espremidinhos no banco de trás. A viagem foi tensa. Ninguém falava nada. Juninho olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem voando. A cabeça dele estava a mil. A Ana virando a Eva, o Ricardo morto, a mulher com asas, o Projeto Quimera, o pai dele vivo. Que zona era aquela, meu Deus? Chegaram no pé do morro. De longe, já dava para ouvir o funk rolando solto. Um monte de gente na rua, olhando para eles com curiosidade. Juninho sentiu um arrepio. Aquele lugar era sinistro. Começaram a subir o morro a pé. Ruas estreitas, vielas escuras, um labirinto. O pai de Juninho ia na frente, abrindo caminho. Os caras do carro seguiram atrás, de olho em tudo. Finalmente, chegaram numa casa simples, mas bem cuidada. Uma senhora de idade, com um olhar bondoso, abriu a porta. Seu Jorge, que bom ver você por aqui. Entrem, entrem, disse a senhora com um sorriso acolhedor. Entraram. Na casa, um cômodo pequeno, mas aconchegante. A senhora ofereceu café, água. Dona Zilda aceitou um copo d'água, as mãos ainda tremendo. Fiquem à vontade, disse a senhora. Sei que vocês passaram por maus bocados, mas aqui vocês estão seguros. O pai de Juninho suspirou. Dona Maria, obrigado por nos receber. A gente precisa de um lugar para se esconder e para pensar. Dona Maria sorriu. Sei, meu filho, sei. A vida aqui no morro não é fácil, mas a gente se ajuda e a gente protege quem precisa. De repente, um menino entrou correndo na casa. Vó, vó, tem uns caras estranhos lá embaixo perguntando pelo. Seu Jorge, o pai de Juninho arregalou os olhos. Eles vos acharam tão rápido? Dona Maria ficou séria. Fiquem aqui, eu vou lá ver o que está acontecendo. A senhora saiu da casa, deixando Juninho, Dona Zilda e seu Jorge apreensivos. O silêncio era cortado pelo funk que vinha do morro. Passaram-se minutos que pareceram horas. O pai de Juninho andava de um lado para o outro, nervoso. Dona Zilda rezava baixinho. Juninho sentiu o coração batendo forte no peito. De repente, um tiro. Um grito. Silêncio. Juninho, Dona Zilda e seu Jorge se entreolharam, apavorados. O que tinha acontecido? O pai de Juninho correu para a porta. Abriu com cuidado e espiou para fora. Não! Ele gritou desesperado. Não pode ser! Juninho e Dona Zilda correram para a porta também. E o que eles viram os deixou paralisados de horror. Dona Maria estava caída no chão, morta. E em cima dela, com a arma na mão, estava a mãe de Juninho. Mãe! Sussurrou, sem acreditar no que via. O que você fez? A mãe de Juninho olhou para o filho, com um olhar frio e distante. Eu fiz o que tinha que ser feito, Juninho. Essa mulher sabia demais.
O pai de Juninho apontou a arma para a ex-mulher. Você tá louca, Sônia? Você matou uma inocente. Inocente? A mãe de Juninho gargalhou. Ninguém é inocente nessa história, Jorge. Principalmente você e o seu filhinho. Do que você tá falando, Sônia? O pai de Juninho perguntou, a voz tremendo. A mãe de Juninho sorriu, um sorriso macabro. Vocês acham que eu sumi por quê? Que eu deixei vocês em paz por quê? Eu sempre estive de olho em vocês, Jorge. E eu sei de tudo. Sei do projeto Quimera. Sei da Ana. Sei da Eva. E sei que o Juninho é a chave para tudo isso. Juninho sentiu um calafrio percorrer a espinha. A mãe dele, envolvida em tudo isso, não podia ser verdade. Você tá mentindo, Juninho disse, a voz embargada. A mãe de Juninho riu. Eu tô mentindo, é? Então me diga, Juninho. Você nunca se perguntou por que você é tão inteligente? Por que você tem tanta facilidade com tecnologia? Por que você é diferente dos outros? Juninho ficou em silêncio. Era verdade. Ele sempre se sentiu diferente. Mais esperto, mais rápido, mais conectado. Mas ele nunca tinha ligado muito para isso. Achava que era só coisa da cabeça dele. A verdade é que você é como a Ana, Juninho. A mãe dele continuou. Você é um protótipo. Um experimento. Você faz parte do projeto Quimera. Juninho sentiu as pernas bambearem. Não podia ser verdade. Ele não podia ser uma cobaia. E sabe quem te criou, Juninho? A mãe dele perguntou, com um sorriso sádico. Fui eu. Eu sou a criadora do projeto Quimera. Juninho olhou para a mãe, horrorizado. A mulher que ele amava, a mulher que ele admirava, era uma cientista louca, uma criminosa, uma monstro. Não, não pode ser. Juninho sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Juninho, é a verdade. E agora chegou a hora de você cumprir o seu propósito. Chegou a hora de você se juntar a mim. E, juntos, vamos dominar o mundo. A mãe de Juninho estendeu a mão para o filho. Juninho olhou para a mão dela, hesitante. O pai dele apontava a arma para ela, mas ele parecia paralisado, sem saber o que fazer. Dona Zilda chorava baixinho, agarrada no braço do Juninho. Juninho sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. A vida dele tinha virado de cabeça para baixo em poucas horas. Ele tinha perdido tudo. A Ana, a verdade, a família. Mas então, Juninho tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria a vida dele para sempre. Com um grito de raiva, Juninho se jogou para cima da mãe, derrubando-a no chão. Eu nunca vou ser como você, ele gritou, com toda a força que tinha. Eu nunca vou ser um monstro. E num piscar de olhos, Juninho pegou a arma da mão da mãe e apontou para ela. Eu vou te parar, mãe, ele disse, a voz tremendo. Eu vou acabar com isso, agora. E com os olhos cheios de lágrimas, Juninho apertou o gatilho. E com os olhos cheios de lágrimas, Juninho apertou o gatilho. Um clique seco. A arma, travada. A mãe de Juninho deu uma gargalhada histérica. Achou mesmo que eu ia deixar você com uma arma de verdade, meu filho? Você é mais ingênuo do que eu pensava. Juninho tentou de novo desesperado. Nada. A arma era de brinquedo. Uma farsa. De repente, a porta da casa se abriu de novo. Mas não era ninguém conhecido. Um cara de terno, o crachá pendurado no pescoço, Instituto Butantan, Vigilância Sanitária. Boa noite, ele disse, a voz calma. Viemos fazer uma averiguação. Recebemos denúncias de atividades suspeitas nessa área. A mãe de Juninho gelou. Não tem nada acontecendo aqui. Pode ir embora. O cara do Butantan ignorou. Entrou na casa, seguido por outros 2 homens. Olharam em volta, examinando tudo. Interessante, disse o primeiro cara, parando em frente ao corpo da Dona Maria. Aparentemente temos um homicídio aqui. A mãe de Juninho tentou disfarçar. Foi um acidente. Eu tava me defendendo. O cara do Butantan não acreditou. E o garoto? Qual a sua relação com ele? Juninho não aguentou. Ela é minha mãe, mas ela é louca. Ela me usou. Ela me disse que eu sou um experimento. O cara do Butantan
olhou para Juninho com um olhar estranho. Um experimento, você diz? Projeto Quimera? Juninho arregalou os olhos. Você sabe do Projeto Quimera? O cara do Butantã sorriu. Sabemos de tudo, garoto. E viemos te buscar. De repente, os outros 2 homens, do Butantã, sacaram armas. Apontaram para o pai de Juninho, que ainda estava paralisado, sem reação. Não! Juninho gritou. Não machuquem ele! Mas era tarde demais. Os caras do Butantã dispararam. O pai de Juninho caiu no chão, ensanguentado. Juninho correu para o pai, desesperado. Pai, acorda! Por favor, não me deixa! O pai de Juninho tossiu, com a boca cheia de sangue. Corre, Juninho! Salva a Zilda! A verdade tá com ela! E fechou os olhos. Juninho sentiu o corpo do pai ficar frio, sem vida. Dona Zilda começou a chorar, abraçando Juninho com força. Meu Deus, Juninho, a gente perdeu tudo. Os caras do Butantã se aproximaram, com os olhos fixos em Juninho. Chegou a sua hora, garoto. Vamos embora. Mas então algo inacreditável aconteceu. Dona Zilda se levantou, com os olhos brilhando. Uma luz dourada emanava do corpo dela. Vocês não vão levar ele, disse Dona Zilda, com uma voz que Juninho nunca tinha ouvido antes. Uma voz poderosa, imponente. Os caras do Butantã riram. Olha só pra velhinha. Tá achando que vai nos enfrentar? Dona Zilda estendeu a mão. Um raio de luz dourada atingiu os caras do Butantã. Eles gritaram, se contorcendo de dor. E em segundos viraram pó. Juninho olhou para Dona Zilda, boquiaberto. Dona Zilda... O quê? O que foi isso? Dona Zilda olhou para Juninho com um sorriso sereno. Chegou a hora de você saber a verdade, Juninho. A verdade sobre você. A verdade sobre o Projeto Quimera. E a verdade sobre mim. Dona Zilda respirou fundo. Meu nome não é Zilda, Juninho. Meu nome é Aurora. E eu sou um anjo. Um anjo? Juninho não podia acreditar. Dona Zilda? Um anjo? Aquilo era mais louco que qualquer coisa que ele já tinha visto. Eu fui enviada para proteger você, Juninho. Disse Aurora. Você é a chave para salvar o mundo. Mas para isso, você precisa conhecer o seu poder. Aurora pegou na mão de Juninho. Uma corrente de energia percorreu o corpo dele. Juninho sentiu uma força incrível, um poder ilimitado. Você é mais forte do que imagina, Juninho, disse Aurora. Você é um escolhido, e chegou a hora de você cumprir o seu destino. De repente, um clarão. A casa tremeu. Aurora puxou Juninho para fora. Eles olharam para o céu. Uma nave espacial gigante pairava sobre o Morro da Providência. Eles chegaram, disse Aurora, com um olhar sério. A batalha começou. Eles chegaram, disse Aurora, com um olhar sério. A batalha começou. Juninho não estava entendendo nada. Nave espacial? Anjo? Ele no meio. Disso tudo. Era muita informação para processar de uma vez só. Mas não tinha tempo para pensar. A nave começou a disparar raios, destruindo as casas do morro. A galera corria desesperada, gritando. A gente tem que sair daqui, gritou Aurora, puxando Juninho pela mão. Eles vieram para te pegar. Eles correram pelas vielas, desviando dos destroços. A cada passo, mais explosões, mais gritos. O morro virando um inferno. De repente, um clarão forte. Uma figura apareceu na frente deles. Era a Eva, só que diferente, mais forte, maligna. As asas negras abertas, os olhos brilhando com uma luz verde. Juninho, disse Eva com uma voz que arrepiava a espinha. Você não vai escapar de mim. Aurora se colocou na frente de Juninho, protegendo-o. Você não vai encostar nele, Eva. Eva riu. Você acha que pode me deter, Anjinha? Eu sou mais poderosa do que você imagina. As duas se encararam. Uma tensão absurda no ar.
Juninho sentia o poder das duas vibrando, como se o mundo fosse explodir. De repente, Eva atacou. Um raio verde saiu das mãos dela, atingindo a Aurora em cheio. A anja caiu no chão, gemendo de dor. Dona Zilda! Gritou Juninho, desesperado. Eva se virou para Juninho com um sorriso cruel. Agora é a sua vez. Juninho, chegou a hora de você descobrir quem você realmente é. Eva se aproximou de Juninho, estendendo a mão. Juninho sentiu um medo paralisante. Não conseguia se mexer. De repente, uma voz familiar que ele não ouvia há anos. Não toca nele, Eva. Juninho arregalou os olhos. Quem era? Quem estava ali para salvar ele? Na frente dele, com uma arma na mão, estava a Ana. Sim, a Ana. A mesma Ana que tinha morrido no bar do Zé. A Ana que tinha virado a Eva. A Ana que ele amava. Ana, sussurrou, sem entender nada. Ana olhou para Juninho, com os olhos cheios de lágrimas. Corre, Juninho. Corre e não olha para trás. Eu vou cuidar dela. Juninho não sabia o que fazer. A Ana viva, lutando contra a Eva? Era surreal demais. Eva olhou para Ana, com ódio nos olhos. Você não deveria estar viva. Eu te matei. Ana riu. Você acha que pode me controlar, Eva? Eu sou mais forte do que você imagina. Eu sempre fui. E então, a reviravolta. A mais chocante de todas. Ana apontou a arma para Juninho. Desculpa, Juninho, ela disse, com a voz embargada. Mas eu preciso fazer isso. Por você, por mim, pelo mundo. Juninho travou. Não podia ser. A Ana ia atirar nele. A Ana que ele amava? A Ana que tinha voltado dos mortos para salvá-lo? Eu sei que você não entende agora, continuou Ana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas você vai entender um dia. Você precisa morrer, Juninho, para que eu possa viver. E antes que Juninho pudesse dizer qualquer coisa, a apertou o gatilho. Um estampido seco. Juninho fechou os olhos. Era o fim? Mas nada. Abriu os olhos devagar. A Ana estava ali, parada, a arma na mão, tremendo. Mas ela não tinha atirado. Eu não consigo, ela sussurrou, as lágrimas caindo. Eu não posso fazer isso. De repente, um raio acertou a Ana em cheio. Ela gritou, caindo no chão. Eva tomou conta de novo. Você é fraca, Ana. Inútil. Eva gargalhava, olhando para Juninho. Agora, ninguém vai te salvar. Ela se aproximou, a mão estendida. Juninho fechou os olhos. Pronto. Mas aí, uma luz dourada, forte. A Aurora se levantou, a força toda de volta. Chega, Eva. A voz de Aurora era um trovão. Você não vai mais machucar ninguém. As duas se enfrentaram de novo. Raio contra raio. Luz contra a escuridão. O morro tremia. Parecia que o mundo ia acabar ali. De repente, Juninho sentiu alguma coisa. Uma força. Dentro dele, uma energia que ele nunca tinha sentido antes. Era o Projeto Quimera, despertando. Ele olhou para as mãos. Elas brilhavam. Uma luz azul, intensa. Ele não entendia nada, mas sabia o que tinha que fazer. Juninho correu na direção da Eva e da Aurora. As duas estavam tão concentradas na luta que nem perceberam ele chegando. Ele pulou, agarrou a Eva com toda a força. Agora, ele gritou. A luz azul saiu das mãos dele. Entrou na Eva. Ela gritou, um grito de dor, de agonia. A luz azul e a luz verde se misturaram. Virou uma explosão de cores. Juninho sentiu uma dor terrível, como se o corpo dele estivesse se despedaçando. E então, silêncio. Juninho abriu os olhos. Estava no chão, fraco. Olhou em volta. A nave tinha sumido. O morro estava destruído, mas calmo. E a Aurora? Ali, perto dele, duas figuras, uma de cada lado, a Ana e a Dona Zilda. As duas sorriam. Acabou, Juninho, disse a Ana, pegando na mão dele. Você conseguiu, meu filho, disse a Dona Zilda, com um sorriso de paz.
Junino sorriu de volta, cansado, mas feliz. A luta tinha acabado. Ele tinha vencido. Mas, e o futuro? O que ia acontecer agora? Ele não sabia. Só sabia que tinha a Ana e a dona Zilda do lado dele. E isso era tudo o que importava. Ainda há muitos segredos a serem desvendados, poderes a serem dominados e mistérios a serem esclarecidos. A jornada de Juninho mal começou. Atenção, atenção, pessoal. Se você chegou até aqui, é porque você é um dos nossos. E agora, mais do que nunca, precisamos do seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não perca a continuação dessa saga inacreditável. As próximas histórias serão ainda mais explosivas. Esmague o botão de like agora. Mostre ao YouTube que essa história merece ser contada. Alimente o algoritmo como a sua. Força! Inunde os comentários com suas reações e teorias. O que vai acontecer com Juninho? O que é o Projeto Quimera? Queremos saber o que você pensa. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos agora mesmo. Eles precisam conhecer essa história. Eles precisam fazer parte da nossa comunidade. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de cada inscrição, de cada like, de cada comentário, de cada compartilhamento. Este é o momento. Demonstre seu apoio. Lembre, juntos somos mais fortes e só com a sua ajuda poderemos continuar criando conteúdos exclusivos e inesquecíveis para vocês. A sua participação faz a diferença.